diz: ei, é você quem escolhe. Até o tema é exatamente esse, né? A vida e a morte. O que você escolhe? Se for perguntar para qualquer um aqui, ninguém vai dizer eu escolho a morte. Ninguém. Todos vão dizer: pastor, eu escolho a vida. Com certeza. Por que eu estou dizendo isso? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Eu falei uma palavra bastante mencionada por pastores, né, ministros. Eu já ministrei também sobre essa palavra, mas não dessa forma como Deus ministrou ao meu coração. Igual eu falei, não foi fácil ouvir, mas eu dou glória a Deus por Ele ter falado. Que eu pude perceber o quanto eu estava escolhendo a morte e não a vida. Pastora, que isso? Você é pastora? Pois é, sou humana também. E falho muito também. E ali orando, chorando, falando com Deus. E Ele já estava ministrando isso aos poucos ao meu coração. Eu falei, estava aos poucos. Mas Ele começou ministrando com uma outra passagem, que daqui a pouco eu vou ler com vocês, para depois chegar nessa. E aquilo, quando eu ouvi do Espírito Santo aquilo, por isso que Deus ele fala que o Espírito Santo é que realmente nos faz, né? Que convence. Quem convence é o Espírito Santo. E quando é Ele que revela ao nosso coração, realmente a palavra de Deus ela é poderosa para transformar e para mudar. E aqui ele começa dizendo, versículo 15: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E ele diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. E no 19, o Senhor ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então ele está dizendo: olha, esse que eu ponho de testemunho, os céus e a terra, de que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Igual eu falei, se for perguntar, ninguém vai dizer eu escolho a morte. Só que não existe meio termo. Não existe. Assim como é sim, sim, não, não, frio ou quente, não existe o morno. Deus ele fala que ele vomita o morno. Assim também não existe um meio termo. Pastora, eu não tem ali. Não tem. Se eu não escolhi a vida, automaticamente eu estou escolhendo a morte. Se eu não escolhi a bênção, eu automaticamente escolhi maldição. Então o Tiago estava falando dos princípios. Se eu não cumpro, em vez de vir bênçãos, vão vir maldições. Não tem. O meio termo não existe, é satânico, não existe. Né? Tem a seita que diz, né? Tem um símbolo lá que tudo que é bom tem um pouco de mal, um pouco de mal tem um pouco de bem. Não existe isso. Ou é maldição, ou é bênção, ou é vida, ou morte, ou é luz, ou trevas. E então, quando Deus revelou isso no meu coração, eu falei: Deus, como que eu estou escolhendo a morte?
em tal área da minha vida. Aonde que eu estou escolhendo a maldição? Abre meus olhos então, me mostra. E aí ele me lembrou da palavra que ele começou a me entregar na semana passada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Abre lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta à igreja de Tessalônica. Paulo escreve algumas orientações. Era um povo que não conhecia a Deus? Não, era um povo que já conhecia. Ele escreve à igreja. Porque isso é algo que muitos cristãos continuam praticando. Quer dizer, que não praticam, na verdade, né? Que não praticam. E aqui no versículo 18, entre várias orientações que Paulo lhe dá, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele diz em tudo. Ele está dizendo por todas? Não. Ele está dizendo em todas. Há uma diferença. Não é você dar graças pela situação, mas é você dar graças ao Senhor na situação. Porque quando, até deixei anotado aqui para mim, quando Deus revelou meu coração, essa frase, né, que mexeu comigo, ele diz: dar graças é reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor. Quando eu dou graças ao Senhor em toda e qualquer situação que eu estou passando, eu estou reconhecendo a grandeza e a soberania, o poder, a autoridade que há em Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É difícil. É difícil. Porque é mais fácil reclamar. É mais fácil murmurar. E aí o Espírito Santo foi me espremendo mais ainda. Ele diz: não é só declarar com a boca. Você murmura, você reclama no seu íntimo, na sua alma, na sua mente. O diabo pode não estar ouvindo ali as suas palavras de murmuração, mas eu estou recebendo elas. Porque eu conheço a sua alma. Eu conheço o seu íntimo e você não está reconhecendo a minha grandeza. Quando você murmura. Quando você reclama. E aí a gente começa a questionar: mas Deus, até naquelas coisinhas. Falou: pior ainda. Porque são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Às vezes aquilo não parece ser uma murmuração, mas ela é. E Deus abomina a murmuração. É pecado. A murmuração é pecado. E aí ele me levou pela palavra lá em Números, capítulo 21. Para Números 21. Deus já tinha libertado o povo lá no Egito. Eles já tinham saído, já tinham atravessado o Mar Vermelho, eles já tinham visto, presenciado grandes milagres. Grandes milagres. Quando eles saem para atravessar, eles atravessam o mar, passam a seco no mar. Depois uma nuvem, uma de fogo e uma nuvem, protege eles de dia do calor, e à noite uma nuvem de fogo fica ali em volta, né? Na lateral deles, cobrindo eles. E Deus vai ali respondendo, vai abençoando eles. Depois Deus ali pede para que se levante, né? Moisés se levante aí 12 espias e vão espiar a terra a qual ele havia preparado. Vão aqueles 12 homens, 40 dias eles ficam lá espiando a terra e voltam com a notícia. E inflamam o coração de toda aquela nação. 10 homens inflamam aquele coração daqueles homens. As nossas murmurações não só contaminam a gente, mas contaminam todos que estão ao nosso redor. Às vezes eu falei, você não fala, mas a nossa atitude ou a nossa ausência de gratidão a Deus vai interferir em quem está ao nosso lado.
Pastora, mas eu não murmurei para ninguém ver. Mas a ausência de gratidão também interfere. A ausência de gratidão é o nosso testemunho, é a nossa vida. E aquele povo então volta murmurando, só Caleb e Josué que não murmuram. E eles se levantam contra, e Deus então fala: vocês, todos vocês que murmuraram, não vão entrar na terra, só estão abaixo de 20 anos. E eles então ficam no deserto. Mas antes dele permanecer no deserto, se você for ler a história, mostra que eles ficam revoltados. E aí eles, entre aspas, reconhecem o pecado, que na verdade eles não tiveram arrependimento. Eles tiveram um orgulho. Eles vão até Moisés e falam assim: não, a gente pecou, mas a gente vai subir agora, a gente vai conquistar essa terra. E Moisés fala: não sobe, porque aquela bênção não está mais disponível para você. Quantas bênçãos a gente tem perdido porque murmuramos? Não está mais disponível para vocês. Se vocês subirem, vocês vão morrer. Deus já não dá mais para você. Quantas conquistas, vitórias a gente deixou de ganhar porque murmuramos? Tem bênçãos que é para aquele momento, que é aquela hora, em que não vão voltar. Tem bênçãos que são promessas, vão vir. E tem bênçãos que elas não vão. Para aquele povo, a terra prometida não chegou. Quantas bênçãos deixamos de ganhar, de conquistar? E não só nós, a nossa geração. De desfrutar. Por causa das nossas atitudes. Mas eles teimosos, revoltados, sobem. Não, nós vamos, Deus vai nos dar vitória. Moisés falou: não vai. Moisés não foi com a nação e nem a arca. Permaneceu lá. A aliança ficou ali com eles. E o que acontece? Os inimigos descem e matam todos. Aqueles que se revoltaram e subiram. E aí eles vão no deserto, passam esse período no deserto. Deus manda maná. Deus começa a enviar cordonizes, envia água através da rocha. E vai operando grandes provisões, milagres na vida deles. Nesse período de deserto que eles estavam passando, por causa da murmuração deles mesmos. E aí aqui no 21, no versículo 4, diz assim. Eu só dei uma resumida para você entender, o contexto todo. Diz assim, então, Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles começaram, além de murmurar contra Moisés e contra Deus, eles murmuraram, reclamaram do pão que Deus estava enviando para eles, do maná. Em algumas versões você vai ver escrito pão leve. E faltamos estar cansados já desse pão. E quantas vezes a gente, na hora que estamos ali, desfrutando da provisão de Deus, por mais simples que ela seja, é provisão de Deus. E a gente está às vezes murmurando nesse nosso coração: não aguento mais comer esse ovo, não aguento mais comer essa linguiça, não aguento mais comer frango, não aguento mais comer isso, não aguento mais viver nessa situação, não aguento mais viver desse jeito, não aguento mais isso, não aguento mais essa situação. E aí não percebemos que estamos murmurando. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Põe para mim na versão NVI, por favor, Gabriel. Acho que é nessa versão que está. Olha que ele diz: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. Não há pão, não há água. Nós detestamos esta comida miserável. Eles chamaram a provisão de Deus, o maná de Deus, de comida miserável.
Irmãos, eu fico imaginando o coração de Deus ouvindo. Gente, eles não precisavam fazer nada, eles não plantavam, eles não fizeram nada. Todos os dias eles acordavam, tinha um pão na mãe, ali para eles escolher. Tinha as codornizes. Mas eles murmuravam. E nesse dia Deus se cansou. Deus se entristeceu demais. E olha o que aconteceu. E o povo falou contra, já foi, né, no 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Deus não tirou as serpentes. Está dizendo que toda vez que alguém era mordido, olhava para esta serpente de bronze. Deus não tirou as serpentes. Ele mandou construir uma serpente de bronze. Uma serpente de bronze. E ali o Espírito Santo foi trabalhando e ele foi mostrando. Ei, eu estava até conversando com meu marido esses dias, quando ele começou a falar isso. Eu estava conversando com ele. A nossa murmuração é um veneno que nos mata. Por que Deus não tirou as serpentes? Porque Ele estava mostrando, esse veneno está dentro da natureza do homem. Dentro da natureza do homem. A natureza do homem é murmurar, é reclamar. E como que a gente muda a situação? Eu falei: Deus, e como mudar essa situação? E esse veneno que sempre estamos lançando quando a gente menos pensa, se não vigiarmos, ele diz: olha para a cruz. Porque Jesus ali, uma passagem, ele falando com os discípulos, ele disse: será necessário que quando eu for levantado, colocado, vocês me levantarem, quando vocês me levantarem, ele estava dizendo no momento que ele seria colocado na cruz. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado entrou. E a murmuração é um pecado que nos separa de Deus e nos separa das bênçãos. Então, Deus envia Jesus, a nossa imagem, só que dessa vez sem pecado. Como aquela serpente de bronze, sem veneno, colocada naquela haste. Jesus, a nossa imagem, foi levantado e colocado na cruz, sem pecado. E todo aquele que olha para Cristo, que olha para a cruz, é curado desse veneno. E toda vez que necessitar, Deus está falando: olha para mim, deixa seus olhos postos em mim. Porque se você deixar os seus olhos postos em mim, você não vai lançar esse veneno. Você não vai se contaminar com esse veneno. Irmãos, e tem gente que tem se contaminando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, e está morrendo. E está morrendo. A gratidão é algo importantíssimo que o próprio Jesus praticou. O próprio Jesus. Se quisermos, Deus foi trabalhando no meu coração e falando: você quer ver milagre? Você quer ver provisão? Olha para mim. Olhar para Jesus não é só olhar para Ele. Eu lembrei que Jesus morreu na cruz. É o que Ele fez. Não só quando Ele entregou a sua vida na cruz, mas pelo seu testemunho aqui na terra. É olhar para Ele. É olhar para Jesus. Porque através ali de Abraão, quando Deus ele pede o filho de Abraão, seu único filho, Ele mostra como viria a salvação. E ali quando Ele fala para Moisés colocar essa cobra, né, essa serpente lá na haste, Ele estava simbolizando ali como seria esse plano de salvação. Como seria feito. Com Jesus sendo colocado no alto e morrendo por nós. E ali, queria que você
abrir isso só antes da gente ir para esse exemplo de gratidão, eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago 3, versículo 6. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago 3, versículo 6, diz assim, vou ler com vocês aqui. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Agora Provérbios 18, 21. A morte e a vida, essa eu quero ler com vocês. Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Lembra que eu falei no começo? A morte e a vida estão postas para a gente escolher. E ela está onde? Aqui, na nossa língua. O que nós temos escolhido? O que temos escolhido? Será que temos escolhido realmente a vida? A língua é um membro que se incendeia todo o corpo, corrompe todo o corpo, toda a família. E ela é incendiada pelo inferno. Hoje, como eu falei, o diabo ele não consegue ver os nossos pensamentos, nosso coração, mas Deus sonda, Ele conhece. O diabo ele lança, e se você não repreende e fala, perdão, Senhor, Ele sabe que você aceitou aquela semente que Ele lançou. E Ele sabe que você começa a dar lugar para Ele. E Ele começa a agir. Ele começa a agir. Então vamos escolher a vida e seguir o exemplo de Jesus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, João 14, 6. João 14, 6, Jesus ele falou, seus discípulos. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele diz, ei, eu sou o caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a vida. Você quer escolher a vida? Escolha Cristo. Escolha seguir o exemplo de Cristo. Escolha a cruz. Eu estou enfatizando a cruz. Vocês vão entender já já quando eu ler essas outras duas passagens. João 11, versículo 41. João 11, 41. O Evangelho de João fala sobre essa passagem de Lázaro. Uma palavra também que eu amo, mas que ainda não tinha ministrado nesse sentido. 11, é que amassou aqui minha... 11, versículo 41. Diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse o quê? Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Mas o que aconteceu antes, em todo esse contexto, em toda essa história? A gente sabe que Lázaro, ele era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Jesus ali recebe a notícia enviada por Marta e Maria de que Lázaro estava morto. Lázaro estava enfermo, perdão. Mas ele demora para vir à aldeia. E quando ele começa a chegar à aldeia, alguém vai ao encontro dele. Vamos ver quem é que vai ao encontro dele? Aqui no versículo 17. Diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria,
porém ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui também tem algo por Deus nos entregar. Às vezes você pode estar dizendo: pastora, e agora? Eu envenenei tanto essa área da minha vida que já morreu. Está morta. Por causa da minha murmuração. Às vezes ninguém via eu murmurar, mas aqui dentro, na minha alma, eu murmurava. Eu reclamava. E agora? Jesus responde: eu sou a ressurreição. Olha para Ele. Ele tem o poder de ressuscitar em nome de Jesus. E aqui Ele continua dizendo: e todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tenho dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês conseguiram já ver a diferença? As duas falaram a mesma frase, mas as duas tiveram atitudes completamente opostas. Quem temos sido? Marta ou Maria? Marta é aquela que leva até Deus, que leva a situação até Jesus, mas ela leva de uma maneira de culpa, de condenação, de tipo cobrando. Ela chega como se apontando o dedo para Jesus. Ei, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes a gente está ali sentado, está andando, está limpando a casa e está lá: poxa Deus, olha a minha geladeira, olha o meu carro, olha a situação disso, olha isso aqui, Senhor, isso aqui, Senhor, e mais isso, Senhor, isso. Estamos como Marta. Maria, ela age diferente. Apesar de levar a mesma frase, a mesma situação, de levar o seu coração, a sua angústia, a sua frustração, ela, ao chegar a Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Ela leva, hoje que a gente sabe que Jesus já ressuscitou, ela leva aos pés de Jesus, ela leva a cruz. Então há maneiras diferentes. Não é simplesmente falar para Deus, mas é realmente levar a Ele. Lembrando quem Ele é. Uma autoridade. Igual o Tiago ministrou na oferta. Aquela mulher fez diferente porque ela enxergou em Jesus que Ele era um sacerdote. O sacerdócio. Que Ele não era apenas mais um mestre, mas era aquele que tinha o que ela precisava. É olhar para Jesus, levar a nossa frustração, levar a nossa situação até Ele, lembrando de quem Ele é e o que Ele pode fazer, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder. Então há essa diferença. Não basta apenas levar até Deus informações. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Luciano Subirá, não falei isso de manhã, mas veio no meu coração falar.
E ele estava falando sobre a oração. A oração não é apenas informação para Deus. A oração é realmente uma entrega para Deus. Não basta levar informações. Porque informações Deus ele já sabe. Você acha que ele não sabe tudo que está acontecendo ao nosso redor? Ele sabe. Igual eu falei, ele sabe lá dentro da minha alma o que eu estava murmurando e reclamando. Mas como eu tenho levado até ele? Oração não é só informação. É entrega. É clamor. A diferença, o nosso pastor ministrou, é a diferença entre clamar. Clamar é você se derramar, é você se entregar. É você realmente ali, Deus, estou aqui. Estou passando por todas as situações, não estou feliz, não estou legal, estou triste, estou frustrado, mas eu estou entregando para Ti. É a mesma coisa de eu chegar, só como exemplo, pegar o Ananias, né, Ananias? Tá vendo? É só o pastor que vai te pegar como exemplo. Eu chegar e falar para ele: Ananias, está tudo errado, estou tocando tudo errado. Ó, o teclado está isso, o teclado está assim. E outra coisa, eu chegar e Ananias, olha, será que a nota está certa? Será que o tom está certo? Não tem algo que a gente pode fazer? A diferença. Como temos levado até Deus as nossas situações, os nossos problemas? Marta, que chega já atropelando tudo, dizendo: ó, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido não, não tinha morto não, estaria morto. Ou estamos como Maria, com a mesma frustração, com o mesmo medo, mas que chega e se lança aos pés de Jesus e diz: se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido. Ah, pastor, então eu não posso? Não, acabei de dizer, você pode e deve levar até Deus o que você está sentindo. Mas não deixe isso se tornar uma murmuração. Se aquele povo tivesse chegado: ó Deus, ó Moisés, vamos orar, fala com Deus aí. Estamos precisando de água de novo, estamos precisando de alimento de novo. Não, é mais fácil murmurar. Ah, estamos aqui para morrer, e que não sei o quê. A diferença. E ainda chamaram o maná de pão vil, pão leve, comida miserável, como está na versão NVI. Que tristeza, né? E aí, agora, continuando, ele diz assim, eu parei no versículo 32, né? Agora 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Por que ficou ali só esse versículo sozinho? É Deus nos lembrando, Jesus nos lembrando: ei, eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é ter frustração, eu sei o que é sentir isso, porque eu também sinto, porque eu já fui homem. Ele sabe de tudo, ele foi como um de nós. Ele também estava ali triste por ter ali Lázaro estando morto, ele chorou. Ele chorou em ver ali todos tristes. Ele se comoveu. Mas ele mostra a atitude que temos que ter em meio à situação. E olha o que ele faz antes de operar o milagre. Ele continua: então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta: irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Antes dele dizer: Lázaro, vem para fora, ele levanta os seus olhos, levanta as suas mãos e agradece a Deus, dá graças ao Pai. Pai, obrigado porque me ouvistes. Você quer milagre? Seja grato, agradeça ao Senhor.
Como Paulo diz, em todas as coisas dai graças ao Senhor. Em todas as coisas reconheça a grandeza e a soberania de Deus. Eu falei para não falar a palavra errada. A grandeza e a soberania de Deus. Olhe para o problema que você tem, a situação que está nas suas mãos. E diga: Deus, eu te agradeço. Porque eu sei que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és Deus de milagres, tu és o Deus que opera maravilhas. É reconhecer isso. Não é você dar graças pela situação, é na situação. Dar graças ao Senhor e não à situação. E ali a gente sabe que Lázaro veio para fora. E o milagre aconteceu. Mas ele mostra isso também em outro exemplo, não só de milagre, mas também de provisão. Aqui em Marcos capítulo 6, no versículo 41, mostra mais um exemplo de gratidão que Jesus nos dá. E ele diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Amados, você vê que Jesus, ele levanta, né? Ele fala, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Ele agradece ao Senhor e dá graças ao Pai depois que Deus multiplicou os 12 cestos? Não, é antes. Ele pega aquilo que ele tem, que é os 5 pães e os 2 peixes, e ele agradece ao Pai, dá graças. Começa a ser grato num pouco que você tem. Deus, ele fala, seres fiéis num pouco e no muito eu te colocarei. Essa palavra não é só para ser fiel nos dízimos da oferta, mas ser fiel no pouco é você agradecer a Deus no pouco que você tem. Deus, ainda não é o que eu quero, que eu preciso ter, mas é o que eu tenho e eu entrego ao Senhor. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, que vai alimentar 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas, e ele levanta. Ele podia dizer, e agora? 5 pães, 2 peixes, 5 pães, 2 peixes, um monte de multidão, um monte de gente, e agora? Onde fica, né? E agora, Deus, eu tenho R$100, tenho uma conta de 1.000, tem outra de mais 500, tem outra mais de 2.000, tem outra mais não sei o quê, e agora o que eu faço? Deus, eu só tenho 100, mas esse 100 eu agradeço ao Senhor. E eu sei que o Senhor há de abençoar e vai cuidar de todo o resto. Pastora, mas nem o 100 eu tenho, nem R$1 eu tenho. Apresentam nada também para Ele, que assim como Ele diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, Ele é poderoso também para te dar onde não tem nada. Pastora, só tem água na geladeira, só tem um sal lá no armário. Pega aquele sal, pega aquela água, agradece ao Senhor. E Ele vai fazer daquele sal, daquela água, se tornar um grande mantimento, uma grande dispensa, dando pelo nome da palavra, na sua casa. Deus, eu tenho X de conta para pagar, mas eu só estou tendo isso aqui de entrada, só isso aqui de crédito. O que eu faço? Agradece ao Senhor. Quando Jesus ali levanta aos céus ali, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, erguendo os olhos para onde? Aos céus, olhando para Deus. Seu socorro vem do alto. Até o nosso pastor ministrou quarta-feira. Nosso socorro vem do alto. Elevo meus olhos para o céu, que é onde vem o meu socorro. Então, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse por todos, repartiu também os 2 peixes. Agora eu quero ler com você, põe para mim na NVI, Gabriel. Colocou na NVI? Quero ler com vocês. Vamos ler juntos? Eu gosto dessa versão, que aí vai enfatizar que nós estamos aqui. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, fez o quê? Deu graças e partiu. Deu graças.
Abençoar também quer dizer dar graças. Não é só pegar aquele pouco e dizer, Deus, eu abençoo. Não, eu dou graças ao Senhor, porque eu reconheço a tua soberania, o teu governo sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Quando eu dou graças, eu estou reconhecendo o governo de Deus sobre a minha vida. Nós, né, os céus e a terra é de Deus. É Ele quem criou, é dele. Se fosse para ter uma escritura, essa escritura teria o nome de Deus na terra. Teria. Mas o governo, a autoridade, o domínio, Ele entregou para o homem. Que o homem depois entrega a Satanás. Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele entregou, o homem entregou essa autoridade, esse domínio, quando ele pecou. Está ali. Ele entregou. Eu falei, só existe sim, sim, não, não, vida, morte, maldição e bênção. E só existe luz ou trevas. E só existe dois mundos. O reino dos céus e o reino das trevas. E o reino das trevas, ele tem domínio sobre este mundo. E a única forma do governo de Deus, o domínio de Deus, reinar sobre a nossa vida, é a gente permitindo. Mas muitas vezes nós queremos os direitos do reino de Deus. Nós temos que enxergar o reino de Deus realmente como um reino. Que tem autoridades, que tem ali suas patentes. Que tem um governo. Tem leis, tem bênçãos, tem direitos e tem deveres e regras, princípios a serem cumpridos. E quando eu dou graças a Deus, ao Senhor, eu reconheço a sua grandeza, a soberania, o seu governo sobre a minha vida. E aí sim, eu permito que o governo dele, as bênçãos dele, me alcancem. Mas quando eu murmuro, eu não reconheço esse reino poderoso. Eu não reconheço o poder que há em Deus. E quem acaba governando nossa vida? Satanás. As trevas, o mundo, a carne. A carne acaba nos dominando. E se não vigia, o diabo começa a dominar a nossa carne. Ele começa a dominar. Que a gente vive neste mundo. Mas para que o governo de Deus ele venha sobre a nossa vida, é necessário obediência. É necessário. E quando nós iremos lá em Tessalonicenses, é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que nós vamos dar graças em tudo. Você quer milagre? Você quer provisão? Agradeça. Você quer bênçãos de Deus? Quer vida? Agradece. Eu posso dizer, essa semana eu estava vivendo um momento difícil. Igual o Tiago mencionou, né? Começa a melhorar e piora. Quando você vê, estanca um pouco aquele sangue, aquele sangramento, aquela hemorragia, volta de novo. E vai, você fala, Deus, por que esse sangramento? Por que essa hemorragia? Eu mencionei de manhã. E ali orando com Deus, falando com Deus. E Deus, ele veio, dobrei meus joelhos ali naquela noite, de madrugada em casa. E foi onde nasceu essa palavra que Deus ministrou no meu coração. Dobrei meus joelhos, era madrugada. E eu falei, Deus, eu não sei se eu peço, se eu repreendo, se eu amaldiçoo, se eu tomo posse. Eu não sei nem como eu orar. Mas eu estou aqui de joelhos, eu me prostro diante de Ti. Eu venho me prostrar e dizer, fala comigo. Me mostra. Se estou errando, me mostra onde eu estou errando. E aí ele falou, murmuração. Murmuração. E ele começou a me lembrar de coisas pequenininhas, bobas. E naquela hora me lembrou da mulher única. Da mulher única. Porque a gente teve uma dinâmica que a gente fez no Mulher Única, eu não vou falar, quem quiser vai ter que participar do Mulher Única, né, Sil? Vai começar aí o mês que vem. E eu falei, Deus, a gente precisa daquilo ali todo mês para a gente não esquecer, né, Sil? Que quando a gente vê, a gente já está murmurando. Já está murmurando. E eu falei, Deus, eu calei a minha boca, mas eu não calei a minha alma. Eu calei a minha boca, mas não calei a minha alma.
É igual quando o salmista diz: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E eu dizer: aqui minha alma, você cala a sua boca e fica quieta. Você não vai deixar mais eu colher maldição na minha vida, não. É fácil? Não. E eu falei: Deus, me perdoa. Naquele dia eu chorei muito e pedi muito perdão a Deus. Muito perdão, quero dizer, não é ficar perdão. Mas assim, o meu coração gritava por perdão. E eu falei: Deus, me perdoa, porque não só eu, mas toda a minha casa está sofrendo por causa de murmuração. Por não reconhecer a tua grandeza, o teu poder. Mesmo que seja num pouco. E estava ali tendo um turbilhão, amados. Um turbilhão. Veio de todos os lados. E eu falei: Deus, é o fim. Acabou. Não tem mais jeito. Isso eu estava falando na minha área financeira. Falei: já era, não tem mais jeito. Cansei, desisto. Já tentei de tudo. Ele falou: é isso aí, você já tentou de tudo, mas tentou com as suas forças. Apenas dá graça. É tão fácil, tão simples. Pastor, é tão simples? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. E no outro dia, foi o dia que eu mais fui tentada para murmurar. Eu falei: não é possível, o diabo resolveu usar tudo que está na minha frente para poder tirar, fazer eu murmurar. Mas tudo que você imaginar, o diabo tentou. E eu falei: Deus, põe uma trava na minha alma ali. Na minha língua da alma. Me ajuda. E aí quando eu ia para poder reclamar dentro de mim, Espírito Santo, você vai falar? Eu: tá bom. Aí de novo, irmãos, era de minuto em minuto. E eu falei: Senhor Jesus. Porque o diabo vai nos pôr à prova e Deus também vai nos colocar à prova. Para ver se a gente teve realmente um arrependimento ou um remorso. E ali eu comecei a ser provada. E em situações que eu reclamaria dentro de mim facilmente, antes de começar a pensar em reclamar, o Espírito Santo vinha: faz não. Isso é murmuração. Porque eu falei: Deus, desenha, porque para mim, porque às vezes eu sou meio difícil de entender, então desenha. Aí o Espírito Santo vinha e falava assim: isso aí é murmuração. Isso aí também é murmuração. Isso aí também. Eu falei: peraí, deixa eu ir anotando aqui, para não esquecer. E eu fui perceber o quanto eu murmurava. E eu falei: agora eu vou fazer diferente. Eu vou agradecer. Eu vou olhar para o lado bom. Eu falei: Deus, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é misericordioso e é poderoso. Eu vou te engrandecer sim, eu vou te dar glórias, não pela situação, mas pelo quem o Senhor é e o que o Senhor há de fazer na minha vida. E aí no outro dia, aquele dia que eu fui ali, olha, apanhei. No outro dia passei pelas mesmas provas, mas eu não murmurei. Estou dizendo que não vai ter dia que o diabo vai me tentar, não é disso que eu estou dizendo. Deus, Ele permitiu eu ver a diferença ali. Porque quando eu vi aquela situação, eu não fui incomodada, não me senti incomodada pela minha carne a reclamar. Porque a paz, que excede todo o entendimento, já tinha começado a gerar dentro de mim. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar: lembra ontem? Nessa situação você já pensou em murmurar, hoje você já nem pensou. Você já foi com seu pensamento direto em agradecer. Direto em agradecer. E aí as portas começaram novamente a se abrir. Começaram a vir respostas. A resposta está na gratidão, mas vamos ser gratos. Em tudo, para a gente encerrar, coloca para mim Tessalonicenses 5:19 para a gente encerrar. A gente orar. 5:18, perdão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas, em algumas só? Não, em todas as circunstâncias. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, igual Marta e Maria, elas estavam frustradas, chateadas, tristes, o irmão delas havia morrido. Quem já perdeu um familiar aqui sabe como dói. Como dói.
Humanamente falando, elas tinham todo o direito de estarem bravas, nervosas. Elas tinham Jesus do lado delas. Já tinham visto Jesus curar tantas pessoas. E a gente fala assim: Deus, eu já vi o Senhor operar tanto milagre, por que na minha não acontece? Se o Senhor diz que não faz diferença de pessoas, não faz acepção de pessoas, às vezes está lá na diferença. As duas tinham a mesma queixa, a mesma dor, a mesma frustração. Mas as duas levaram até Deus de formas diferentes. A nossa forma de levar até Deus é que vai mudar a nossa história. Como temos levado até Deus? Apenas reclamando: poxa, isso está errado, isso está ruim, isso. Ou diante de lá dos pés de Jesus, apresentando para Ele: Jesus, assim, isso aqui, meu filho, meu casamento, meu corpo, minha saúde, saúde do meu cônjuge, saúde do meu filho, meus filhos, minha despensa, meu trabalho, minhas finanças, minha conta, meu nome. Senhor, eu entrego diante de Ti, Teu graças. O que eu tenho é isso. Eu falei: você só está em água. Apresente essa água ao Senhor. Ele transformou a água em vinho. Ele tem poder para fazer daquela água se transformar, como eu falei, uma despensa lotada. Ele tem poder. Só depende de agradecer. Em tudo, dai graças. Adore ao Senhor. Simplesmente adore. Amém? Uma salva de palmas para Ele, em nome de Jesus.